Esse não chega a ser um vídeo otimista em relação ao futuro a médio e longo prazos do Manchester United, mas ele é um vídeo que eu acho que dá para trazer a sensação de que finalmente o clube está se estruturando para mudar essa realidade absolutamente inerte, né? O Manchester United está vivendo numa inércia, na verdade não, porque está andando para trás, né? Para dar fim a essa regressão de tamanho, esse encolhimento, claro que ínfimo perto do tamanho histórico do clube, mas que já tem um impacto sim na imagem que o Manchester United tem para torcedores mais jovens e tudo mais, de um clube coadjuvante, coisa que historicamente está longe de ser, mas que nos últimos 10 anos passou a ser, né? Agora, antes de entrar nos motivos pelos quais eu consigo enxergar uma luz no fim desse túnel, eu preciso fazer uma autópsia do corpo. Porque existe hoje um cadáver no lugar de um clube cheio de vida. Inclusive, o motivo pelo qual eu vejo uma luz no fim do túnel é que finalmente o clube dá sinais de que entendeu que virou um cadáver, né, de que é um morto-vivo. Vamos lá, esse Manchester United, temporada 23-24, tá? Está próximo de somar a pior pontuação na Premier League desde a aposentadoria de Sir Alex em 2013. Faltam 3 jogos, né? Estou gravando esse vídeo antes de Manchester United e Arsenal neste domingo. E o Manchester United está próximo de somar a pior pontuação em mais de uma década dentro da Premier League. Esse Manchester United já sofreu 81 gols em toda a temporada, o pior número defensivo desde a temporada 76-77. Esse Manchester United está a 3 gols de se tornar a pior defesa do clube na era Premier League. 3 gols apenas, hein? E faltam 3 rodadas. Senhoritas e senhoritos. Esse Manchester United é o 4º time que mais finalizações sofreu nesta Premier League, acompanhado por Luton Town, West Ham e Sheffield United. Um já rebaixado, o outro provavelmente rebaixado também, e o terceiro, o West Ham, demitindo o treinador. Esse Manchester United sofreu 55 gols de um XG contrário, defensivo, de 64. Portanto, esse United não sofreu tantos gols quanto, entre aspas, deveria. Esse Manchester United já quebrou o próprio recorde na era Premier League de maior número de derrotas. São 13. Faltam 3 rodadas. Esse Manchester United tem o 2º pior número de gols marcados dentro da temporada na era Premier League. E, cara, pior do que essas estatísticas, porque essa até aqui foi uma autópsia estatística, o pior do que os resultados é o nível de atuação. Quem assiste aos jogos do Manchester United sabe que isso aqui é a ponta do iceberg. O Manchester United joga muito mal. O Manchester United não joga perto do que deveria, mesmo contando o número de lesões. Ok? O número de lesões é uma bengala importante de ser citada aqui, e eu estou citando e vou citar, e sempre cito quando eu falo do Manchester United nessa temporada, do trabalho do Ten Hag, mas você não pode colocar o número de lesões como uma desculpa para tudo que acontece, e para essa estatística, e para o que o time demonstra dentro de campo. Não dá, não dá. É tapar o sol com a peneira. Não dá. Cara, o Manchester United provavelmente terminará a Premier League como o pior colocado do Big Six. Pior do que o Chelsea. E assim, eu tô trazendo isso e com uma alteração ou outra nas estatísticas aqui, esse vídeo muito bem poderia ser sobre a maior parte das temporadas desde 2013. É um disco arranhado, cara. É impressionante. Quando o clube parece que vai dar um passo adiante, como na temporada passada, que foi uma temporada muito boa, terceiro colocado na Premier League,
campeão da Copa da Liga, primeiro título desde 2017, vice-campeão da Copa da Inglaterra, dá 300 passos para trás, né? Assim, nos últimos 11 anos foram, sei lá, 2, 3 passos para frente e 15 para trás. Não tem qualquer percepção positiva que dure muito tempo em Old Trafford nesse período. E pior, ok? Com investimentos do tamanho de quem é multicampeão. Desde a aposentadoria do Ferguson, o Manchester United investiu mais do que o Manchester City na janela de transferência em números líquidos. Ok? Líquidos, né? Somando o que você gasta com o que você recebe. Em números líquidos foi 1,12 bi do Manchester United contra quase 1 bi, 958 milhões do Manchester City. O City nesse período tem 6 taças da Premier, 1 da Champions, 2 da Copa da Inglaterra e 6 da Copa da Liga. O Manchester United tem 1 da Copa da Inglaterra e 2 da Copa da Liga, sendo que nunca disputou um título de Premier League nesse período. Nunca. Tem 2 vices, mas não disputou título. Nem com o Solskjaer, nem com o Mourinho. E nem na temporada passada com a 3ª colocação. E está próximo de ter a pior colocação histórica. Atualmente na 8ª colocação, né? Dentro da Premier League. E desde a chegada do Ten Hag, ou seja, nas últimas 2 janelas de verão, apenas o Chelsea investiu mais do que o Manchester United. Ou seja, o clube investiu muito dinheiro em transferências que, em geral, naufragam, e com o Ten Hag investiu mais do que com outros treinadores e mais do que os concorrentes, e mesmo assim deu passos para trás. Então, assim, a gente está mais uma vez aqui tentando fazer a autópsia do Manchester United, e quando parece que chegou no fundo do poço, descobre outro buraco. Pelo menos, e aí eu começo a dar aqui a curva para tentar enxergar essa luz no fim do túnel, o principal está sendo feito. O principal não é a contratação de um jogador ou a mudança de um treinador. O principal é tirar a absoluta incompetência do comando do futebol do clube, e isso já foi feito e está em curso. Né? Tivemos a chegada do Sir Jim Ratcliffe, adquirindo 25% do Manchester United e 100%, pelo menos é o que é dito, do controle do futebol. Ele vai e traz do Manchester City o Omar Berrada, um ator nos bastidores que é responsável de maneira direta por muito do que o Manchester City fez de bom nesse período. Já falamos dele aqui, inclusive tem vídeo no canal sobre o Berrada. Já trouxe, né, o Joe Wilcox, que é um cara que trabalhou nas categorias de base do City por muito tempo, estava no Southampton e vem para ser o diretor técnico. Vai trazer o Dan Ashworth, que é um cara que tem uma estrada, já falamos dele aqui, uma estrada muito interessante na Federação Inglesa, no Brighton, mais recentemente no Newcastle, e agora vem para a próxima temporada no Manchester United. A espinha dorsal de quem comanda, ela está sendo muito bem feita porque, assim, se fosse na janela de transferências de diretores, o Manchester United foi muito bem. Trouxe destaques do Manchester City e um destaque do Newcastle. E é esse pessoal que vai começar a contratar treinadores, a olhar para a janela de transferências, a investir em jovens. Então, assim, isso é muito, muito, muito importante. Porque isso aqui que está sendo feito vai mudar o curso do Manchester United, não para a próxima temporada. É para daqui a 5, para a próxima década. Se for bem feito, né? Porque se isso for bem feito, vai ter uma longevidade, vai durar. Então, pelo menos nesse momento, imagino que vai existir um período de limbo aí, até essa mudança estrutural ter efeito no que é apresentado dentro de campo, com mais constância do que só uma temporada um pouco melhor e 2 ruins.
para ter uma constância de bons resultados e de boas atuações, vai haver aí um período de limbo, ou seja, a próxima temporada é uma temporada de mais uma transição, só que eu acho que finalmente o Manchester United vai começar uma transição de verdade, uma transição séria, uma transição com pessoas que entendem de futebol comandando esse período, para além de você dar a chave do clube para treinadores. Então acho que finalmente o Manchester United entendeu o que, por exemplo, o Rangnick falou tem 2 anos, que o time precisava de uma cirurgia de peito aberto para remover tudo e recolocar um novo coração. Esse coração está sendo recolocado. Se vai dar certo ou não, eu não tenho aqui exercício de futurologia. Mas com base na evidência do trabalho desses nomes, me parece algo muito bem feito. E que provavelmente vai ter bons resultados. Cara, o Manchester United ainda é o clube mais valioso do mundo. O Manchester United tem um canhão de audiência, de produção de dinheiro por conta própria e de possibilidade de investimento no mercado. Agora vai ter que se rearrumar com o fair play financeiro, e isso é uma questão importante e que pode talvez estender um pouco esse período de limbo, porque para o Manchester United criar possibilidade de compra, vai precisar vender, e quem do Manchester United do elenco hoje está valorizado para ser bem vendido, e que é, entre aspas, descartável? Não tem. Vai vender o Bruno Fernandes? Não vai. Vai vender o Højlund? Não vai. Acho que o principal nome é o Rashford, mas mesmo assim, quem é que vai investir muita grana no Rashford para dar margem de investimento para o Manchester United? Então, assim, esse limbo, ele dentro das regras do fair play financeiro, ainda mais se estiver dentro de competições europeias, que ainda tem o fair play financeiro da UEFA, para além do fair play da Premier League, isso vai reduzir a velocidade de transição do elenco do Manchester United. Mais uma, veja só você, mas dessa vez com pessoas mais capacitadas no comando. É por isso que essa luz está no fim do túnel. Não é uma luz para a próxima temporada, talvez nem para a seguinte. É para daqui a 3 temporadas adiante. Mas eu sinto que esse momento de autópsia desse corpo e de resgate de uma estrutura de futebol profissional, esse pode ser visto lá na frente como um momento de virada, finalmente, desse gigante adormecido. O Ten Hag não sei se tem futuro. Eu já fui muito pró Ten Hag e já disse que há algumas semanas pulei do barco e não acho que ele deveria ser o nome para capitanear esse processo de transição. Para mim, acho que deveriam buscar um novo nome para a próxima temporada. Apesar de não haver tantos nomes assim, eu acho que dá para você buscar um Thomas Tuchel, que eu acho mais interessante. Enfim, tentar entender talvez como que está o contrato do De Zerbi com o Brighton, apesar de uma temporada insuficiente do italiano, também com tantas lesões. Mas é bom a gente lembrar algo que eu já trouxe aqui: o número de lesões do Manchester United não é... O Ten Hag não é apenas vítima, ele é parte do problema. Ele não é responsável majoritário pelo problema. O departamento médico do Manchester United historicamente é problemático, mas o método de treinamento é parte do problema, sim. Então, a comissão técnica do Ten Hag e ele mesmo tem responsabilidade sobre isso. Mas, enfim, pode ser que essa nova estrutura de futebol dê mais uma temporada para o Ten Hag, ou pelo menos dê mais uma janela e mais um começo de temporada. E aí a gente vai ter um Ten Hag sem qualquer possibilidade de desculpas a partir da próxima temporada. Mas enfim, isso é papo para depois, para entender qual vai ser a mudança, se houver, no comando técnico da equipe. Mas o principal está sendo feito. A questão é entender como sobreviver a esse limbo para uma torcida que, com toda a razão e com todo o direito do mundo, já está absolutamente impaciente. Mas existe luz no fim do túnel, tá? Talvez esse cadáver daqui a pouco consiga ter algum espasmo de vida. Até o próximo vídeo.